Ursula von der Leyen foi reeleita para um segundo mandato como presidente da Comissão Europeia. A decisão foi confirmada após uma votação dos legisladores. Em discurso ao Parlamento Europeu na França, ela prometeu investir em infraestruturas e na indústria e também criar uma nova União Europeia de Defesa. Ursula vai ficar no cargo pelos próximos 5 anos. Foi reeleita com 401 votos a favor contra 284. Ela precisou de mais de 360 votos para garantir a maioria no parlamento de 720 assentos. Agora vai presidir um bloco que se deslocou para a direita após as eleições europeias no mês passado, quando partidos de extrema direita conquistaram um número recorde de assentos. E quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Vladimir, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Ou seja, pelos dados que eu acabei de falar aqui, vai ser uma gestão mais desafiadora? Qual que é a sua opinião? Boa tarde, Kelly. É uma satisfação sempre. Conte comigo. Eu acho que a reeleição da von der Leyen era um pouco esperado. Porém, ela é sintoma daquilo que o eleitorado desgosta, de mais integração, de um compromisso que assuma mais responsabilidades entre o conjunto de países e menos poder para os parlamentos nacionais e até mesmo os legislativos subnacionais dos diferentes países. Essa aposta também contra a Rússia e um clima belicoso, de investir em armas nucleares, é algo que o eleitorado europeu deu um passo para o lado e apostou em partidos populistas, seja a extrema-direita, seja a extrema-esquerda. Eu disse que a reeleição dela era esperado porque o centro, que está temendo a ascensão desses polos, está se unindo em torno desse projeto supranacional e pode estar dando o seu último sopro nessa gestão de mais 5 anos. Não sei o que isso vai se refletir na eleição próxima, daqui a 5 anos. Porém, o que acontece agora é que ela vai ter que lidar com uma situação europeia diferente de quando ela assumiu o primeiro mandato. Não só porque terá que lidar no Parlamento Europeu com mais oposição, mas também com governos nacionais que talvez vão ser eurocéticos, serão contrários a essa união. Veja que o tema da guerra da Ucrânia já divide, tem o Viktor Orbán e outros países, da Hungria e outros países, questionando se a Europa deveria seguir apoiando, e fora isso, todas as instabilidades. Na França, finalmente o Macron aceitou a renúncia do primeiro-ministro e sabe-se lá quem assumisse terá estabilidade, e parte da oposição deseja isso mesmo, uma releitura desse posicionamento do que a von der Leyen disse. Um sistema europeu de segurança, imagino eu que já projetando a vitória, inclusive, do Donald Trump, e que talvez ele daria um passo atrás. Pois é, agora só para a gente fechar esse ponto, Feijó, essa reeleição, você disse que já era esperada, mas talvez a guerra entre Rússia e Ucrânia não tenha pesado para isso positivamente? Eu pergunto pelo seguinte, ao mesmo tempo que essa questão divide ali os europeus, há uma sensação também de maior temor em relação ao possível avanço russo, pela Europa toda. Ou seja, o problema da Ucrânia não ser mais da Ucrânia apenas com o avanço russo também para outros países. Existe esse temor por lá, Existe, muito bem consolidado no establishment político, os políticos tradicionais, os que ocupam cargos, mas talvez não compartilhado com essa certeza absoluta pelo eleitorado europeu. Então, como eu chamei a atenção, quem está no poder com um planejamento geopolítico dos últimos anos, projeta na von der Leyen uma continuidade desse projeto, uma estabilidade desse compromisso de um apoiar o outro. E quem ameaça, ou quem vê a Rússia como uma guerra não só contra a Ucrânia, mas com outros países, se aglutina, portanto, nesse projeto, e a von der Leyen, ela é a ferramenta de facilitar essa costura entre os diferentes países. Agora, Feijó, tem uma notícia que é de grande destaque também, gostaria da sua avaliação. É o seguinte, o governo dos Estados Unidos monitorou o presidente Lula com a produção de pelo menos 819 documentos que somam
3.300 páginas de registros. Os dados se referem ao período de 1966 a 2019, ano em que o pedido foi protocolado. A confirmação do monitoramento foi feita pelo jornalista e escritor Fernando Moraes, biógrafo do presidente, e foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O órgão do governo americano que produziu a maior parte dos levantamentos sobre o presidente brasileiro teria sido a CIA, a agência de inteligência do país, responsável pela elaboração também de 613 documentos e cerca de 2.000 páginas sobre Lula. A equipe do escritor ainda aguarda o retorno dos órgãos do governo americano. Qual é a sua análise? A gente sabe que espionagem existe desde que o mundo é mundo, né? Inclusive a espionagem de países considerados amigos, mas sempre uma notícia dessa causa uma grande repercussão, né? Sim, porque países amigos com boa ponte diplomática não deveria ter tanta necessidade do uso do serviço secreto. Mas, Kelly, esse caso é bastante distinto daquele escândalo. E esse sim foi um escândalo quando o Wikileaks divulgou que a presidente em exercício do Brasil, a Dilma Rousseff, assim como a primeira-ministra da Alemanha, sofriam espionagem naquele momento para acompanhar o que elas faziam nos diálogos da OMC, na parceria com a Rússia e da China, e os Estados Unidos queriam ter isso em primeira mão, obtendo informação, inclusive, via acompanhamento telefônico. Esse caso, que envolve o Lula, foi através do emprego da Lei de Livre Acesso à Informação dos Estados Unidos, por alguém que pediu dados para ter percepções históricas, que talvez o próprio a ser biografado, que é o Lula, não tem muita memória exata disso, ou tem uma perspectiva enviesada, e ele, portanto, pediu aos Estados Unidos esse registro. E registro não sobre a atuação específica dele como presidente da República, como você chamou a atenção, vai até 2019. Portanto, essas informações que chegaram até ele estão sendo peneiradas e precisa identificar o objetivo. Lógico que a CIA seria aquele que produziu mais documento, que é uma instituição que tem décadas. NSA e outras instituições foram criadas depois do atentado de 11 de setembro. E o Lula, como um metalúrgico, membro de um sindicato que discursava, ou falava sobre interesses econômicos de uma multinacional americana, ou diferentes multinacionais instaladas no Brasil, faz sentido os Estados Unidos projetar essa imagem de lucro e benefício. Não podemos esquecer também que existia um plano do governo americano com os diferentes governos latino-americanos para monitorar a eventual influência durante a Guerra Fria de países do outro bloco. Já na década de 80, ele como candidato a constituinte, depois candidato à presidência da República múltiplas vezes, faz sentido o governo americano acompanhar com quem ele se associa, saber os passos, o que ele anda discursando, porque os Estados Unidos talvez tivesse que replanejar a sua relação com o Brasil. Portanto, até que venha à tona todos os detalhes dessa escuta ou desses registros, não tem nada de muito escândalo. Provavelmente são informações dos chamados agentes de campo, quase que só documentando. Nesse dia se encontrou com aquela pessoa, o tema era esse, ficou por tanto tempo. Agora, se tiverem informações que são notas diplomáticas, com análise, com perspectivas de como que deveria combater essa ou aquela perspectiva, aí a gente pode envolver assuntos de Estado, porque o Lula foi presidente 2 outras vezes e a situação exigiu uma resposta à semelhança do que aconteceu quando o Wikileaks divulgou aqueles dados de monitoramento da Dilma Rousseff. Feijó, já que a gente está falando dos Estados Unidos, olha só essa informação. 4 em cada 5 americanos acreditam que os Estados Unidos estejam fora de controle depois do atentado contra o ex-presidente Donald Trump. É o que diz uma pesquisa da empresa Ipsos, em parceria com a Reuters. O levantamento aponta que 80% dos entrevistados temem mais ataques. A pesquisa ouviu mais de 1.200 americanos. Trump fazia um discurso durante o comício eleitoral quando o tiroteio começou. O ex-presidente foi atingido na orelha e se recupera bem. O atirador de 20 anos foi morto pelas autoridades. Além dele, um bombeiro que assistia ao discurso
também morreu. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para a Covid. Com isso, o democrata não discursou em uma conferência realizada ontem em Las Vegas. Ele passou por um exame depois de apresentar os sintomas respiratórios leves, incluindo coriza, tosse e mal-estar. De acordo com a Casa Branca, Biden vai ficar em isolamento. O diagnóstico veio horas depois de uma entrevista do presidente norte-americano em que o democrata diz que consideraria abandonar a candidatura por questão de saúde. Em junho, ele já havia enfrentado um resfriado forte. A condição foi usada por Biden para justificar o baixo desempenho no debate contra Trump. O que será que vai acontecer? Será que o Joe Biden continua pela corrida à Casa Branca? Boa pergunta, Kelly. Primeiro, vamos ao tema da violência. Eu acho que a perspectiva geral do eleitorado americano é que a opção mercadológica, do marketing mesmo, das campanhas, de que o outro lado é uma ameaça existencial, faz com que o povo americano, com esse histórico de lobos solitários, de pessoas desajustadas psicologicamente, que querem entrar no livro da história por ter feito ato de violência, isso é uma questão da cultura deles, que consomem muito biografia de true crime, né, histórico desses, de imaginar que outras pessoas podem praticar essa violência, imaginando que eles serão os heróis para salvar o país. Então eu entendo essa perspectiva de medo, sem contar a própria história recente, né, do atentado terrorista do 11 de setembro, que ainda é bem marcante nas gerações americanas. Do outro tema, Kelly, eu imagino que a gente pode estar diante daquela história do gato subiu no telhado. O melhor amigo, em vez de dar a notícia pior de início, vai contando, né, a conta-gotas. A pressão que o Biden sofre de investidores, né, ou doadores de campanha, de políticos tradicionais, de candidatos de múltiplos cargos, governadores, senadores e deputados, talvez está fazendo esse movimento de que ele tem que abandonar. E o abandono é de uma de duas formas apenas para facilitar a vida do Partido Democrata. Ou ele renuncia à presidência americana, e aí a Kamala Harris assume a presidência e também a chapa da eleição, ou ele segue como presidente tentando construir um legado de unidade nacional que abriu espaço para derrotar o Trump ou abriu espaço para acalmar o país, usando esse argumento de que ele não terá saúde para um próximo mandato. Então é possível que a gente esteja diante dessa construção de imagem, que ele, em vez de ele abdicar de tudo, candidatura e presidência, pode ser que o caminho que o Partido Democrata encontrou foi saúde declinante para ele abandonar a concorrência a um segundo mandato. Pois é, e a gente, claro, vai seguir acompanhando tudo isso e de perto. Vamos falar agora um pouquinho sobre o conflito no Oriente Médio. O Hezbollah ameaçou realizar novos ataques contra Israel se houver mortes de civis no Líbano. Segundo fontes locais, 5 pessoas morreram na terça-feira, incluindo 3 crianças em um bombardeio israelense. Em resposta, o Hezbollah disse que lançou foguetes contra o norte de Israel. A Agência das Nações Unidas para a Infância, Unicef, descreveu como horrível o ataque. Desde outubro, a violência na fronteira matou 511 pessoas no Líbano, a maioria combatentes. O movimento, apoiado pelo Irã, troca disparos quase diários com as tropas israelenses em apoio ao aliado Hamas. E a gente lembra que o Hezbollah, não é, Feijó? Ele é bem mais organizado, bem mais potente, tem mais combatentes em relação ao Hamas. E mais do que isso, Kelly, ele tem demonstrado para Israel uma capacidade crescente para demonstrar que não está como na última vez que eles estiveram em conflito físico, e que é capaz de ficar mais do que esse olho por olho ali próximo à fronteira. O Hezbollah lançou vídeo, primeiro 1, depois 2, agora um terceiro de vigilância de diferentes áreas de Israel, mostrando alvos. O Hezbollah tem mostrado, através de ataques com mísseis de maior distância, que tem capacidade disso, e na última semana também esteve disposto a receber combatentes que venham de outros grupos que também veem Israel como uma ameaça. Portanto, para tentar demonstrar essa intimidação que a IDF, né, o exército israelense, não
combateria só com eles, mas também com resistentes vindos do Iraque, da Síria e talvez até dos hutites, né, que estariam dispostos a lutar juntos. E, portanto, seria um embate em território israelense e não apenas no território libanês. É muito triste porque o perigo de uma guerra entre esses dois certamente lançaria ataques aéreos e terrestres a pôr milhões de pessoas a um risco de vida muito maior do que o conflito entre Israel e o Hamas, já que os mísseis do Hamas e a capacidade do Hamas está limitada à atuação especificamente em Gaza ou pouco poder destrutivo. Já Israel vive essa ameaça relativamente tranquila de derrubar pelo seu sistema de defesa antiaéreo, algo que não aconteceria no embate contra o Hezbollah. Então, tanto a população israelense quanto a população libanesa certamente sofreria muito mais. E só para a gente concluir, Feijó, está longe ainda de um acordo. A gente vê algumas movimentações durante essa semana, mas realmente ainda não há nenhum acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, né? Não, o discurso é um, a prática é outra, é um assopra e queima, né? Fica numa tentativa, mas aí depois acontece uma violência que tem uma reviravolta, fala-se de um pedido exagerado, então não parece que tem muita pressão suficiente para chegar a um acordo. Muito obrigada, viu, Feijó? É sempre bom te ouvir, contar com a sua análise aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Fico feliz, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada.